hoje a nossa conversa é sobre cobre, mas não é de moeda, tem tudo a ver com fio, com geladeira, tem tudo a ver com motor, com a tua iluminação na casa. Nós vamos conhecer uma empresa fantástica aqui em Joinville, uma das maiores do Brasil. Muito bem, antes eu quero aí agradecer sempre o apoio cultural da Drogaria Catarinense com seus 100 anos de história, também da Allianz, casas pré-fabricadas feitas aqui em Joinville, as melhores do estado. Também aqui a Cid Ótica, onde você encontra o seu óculos presentes. Na Cid você sabe, né? O seu olhar com perfeição. Imobiliária qual é, meu amigo seu Silva? É a Zibel, lá você encontra aluguel, venda, compra. Zibel é aluguel. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tudo sobre os ossos você encontra lá na IOT. Um plantão, sábados, domingos e feriados. E também da Full Port, comércio exterior, né? Navios que chegam e que saem, em que a Full Port é uma das maiores responsáveis pelo desenvolvimento de São Francisco e Santa Catarina. Agora sim, grande parte do Brasil também, viu, seu Silva? Full Port é empresa a nível nacional e internacional. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre esta novidade para mim. Olha, a Joinville é acostumada a ouvir falar sobre as grandes fundições, né? A Schultz, a Tupi, tantas outras, a Embraco Fundição. Só que eu fui descobrir que em Joinville, uma das maiores empresas, como eu disse, em cobre, está aqui localizada. Eu não fazia a menor ideia. E também a importância do cobre para a nossa economia, para o desenvolvimento da nossa humanidade. Eu estou com o Féris, ele que é executivo desta grande empresa, que não é muito antiga aqui na cidade, porém tem uma história e um futuro extraordinário. Tudo bem, Féris? Como vai, Sérgio? Prazer em tê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu estou invadindo a sua empresa nada, aqui. Nada. Féris, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, você não é natural daqui, vocês também não moram há muito tempo. Conta um pouquinho essa tua passagem, a tua chegada aqui. Muito bem. A nossa história começou há 11 anos atrás. Essa semana a companhia está fazendo 11 anos. É uma companhia joinvilense, né? Fundada, não veio por transferência, nada, ela foi fundada aqui. Começou aqui? Começou em Joinville, né? Então estamos aí em 2019, a gente começou em 2008 as nossas atividades. E como você disse, apesar de estarmos aí há pouco tempo, eu diria para você assim, a nossa cidade, Joinville, né, e naturalmente o nosso estado é tido como o Joinville, o Vale do Cobre no Brasil. E não por a nossa companhia estar, porque existem várias outras companhias mexendo hoje com cobre no Brasil, em Joinville. Você gerencia a maior de todas? Sim. O maior importador, né, eu acredito que o maior importador do estado somos nós, né? Não de cobre, você fala de uma forma geral. Sim, de uma forma geral. Naturalmente somos o maior de cobre, mas existem outras empresas também. Nós não fomos a primeira, inclusive, a vir para Joinville, né? A gente veio à esteira. Esse movimento começou ali, alguma coisa no início do ano 2000, um pouquinho para frente, 2002, um pouquinho ali. Esse polo ele se concentrava em São Paulo, né? E a questão de guerra fiscal fez com que tivesse que haver um movimento, um deslocamento dessa indústria de São Paulo para algum lugar, né? Então, muito oportuno o nosso então e saudoso governador, o Luiz Henrique, né? Ele viu essa oportunidade e iniciou uma conversa com o setor, né? Que tinha toda a sua base e ainda tem em São Paulo. Nós somos a única empresa que tem todo o comando dentro da cidade de Joinville, né? Todo o centro nervoso do presidente. A decisão é aqui, o trabalho é aqui. Somos os únicos, os funcionários são daqui. As outras empresas ligadas à cobre, elas ainda mantêm a sua estrutura administrativa em São Paulo. Então, né? Nós somos a capital nacional do cobre. Exatamente.
Já fomos a capital da bicicleta, das flores, cidade das flores, agora eu descobri que somos do cobre também. E há algum tempo já, viu? Já faz algum tempo. Muitas, ao longo desse momento de 2002 adiante vieram, né? E de fato Joinville e o estado é o maior produtor e importador de cobre do Brasil, em virtude de o Brasil não produzir cobre, né? A matéria-prima toda vem do Chile. No Brasil, sim, existem alguns produtores de cobre mundiais, né? O Chile é o maior produtor de cobre no mundo, onde tem o maior estoque de cobre, né? Vocês então recebem essa matéria-prima do Chile, entra direto na sua empresa, vai para os fornos de fundição e sai direto do forno o que aqui nós estamos vendo, né? Que são os cabos um pouco mais grosso, né? Esse daqui, e os mais finos. Mas ele pode chegar, você me dizia, a espessura de um fio de cabelo. Isso. Para quem tem cabelo, né? Não é o meu caso, o fio seria... Vamos lá, passo a passo. Essa placa chega, ela vai para o forno, né? É um forno contínuo, não para nunca, né? 7 dias por semana, eu costumo falar para a turma, é coelhinho da Páscoa, Papai Noel, a gente está sempre por aqui, né? E então essa placa é derretida a 1.200 graus aproximadamente, né? Então a gente fica com uma fusão constante, um cobre fundido a 1.200 graus de forma constante. Então você vai carregando e ao mesmo tempo vai tirando esse produto que você mostrou aí. Um processo contínuo. É um processo contínuo. Não tem aqueles carrinhos, né? Não. Você carrega a placa e o metal sai lá na outra ponta. Tecnologia? É tecnologia, seguramente, mas a gente precisa estar com o processo muito disciplinado, né? Então, assim, se você pegar o nosso processo, que ele chega, como você disse, a um fio de cabelo, né? Então, o que a gente está muito habituado a ver esse material que a gente compra na loja de material de construção, aí que vai para o fio em geral que circula nas nossas casas, você tem aqueles cabelinhos de cobre, né? O chumacinho de cobre. Se você abrir o fio, né, você vai ver que tem vários exatamente. Fiozinhos. Mas aquilo é grosso ainda para determinados, aqueles fiozinhos são grossos para determinadas aplicações. Então, quando o fio tem que ser muito fininho, por exemplo, dentro de um relógio, né? Você pega aquele cobre e manda ele para mais fino ainda. Então, a gente tem computador, aquelas coisas. Exatamente. A gente tem alguns clientes que trabalham com cobre com pinça e lupa para poder enxergar o trabalho. E é muito fininho. Então, quando você pensa numa dimensão dessa, né? A exigência, a performance, porque ele trabalha no nosso cliente a uma velocidade de 35, 40 metros por segundo processando. Por segundo, né? Nossa, então, assim, a gente não pode correr muito. A gente não pode ter uma incidência de sujeira no processo. Quantos funcionários tu tens aqui para essa escala de produção? São 200 pessoas aproximadamente. Vamos comparar aqui um pouco, Félix. A função Tupi, não tem exato número, mas passa de 4.000 funcionários. Não, acho que passa de 9.000. 10.000 quase. Olha como estou desatualizado. O Silvio não sabe nada, né? Mas enfim, quase 10.000. E eles faturam menos do que a sua empresa. Eu não vou falar em números aqui, né? Mas se nós usarmos a unidade de Joinville, comparando, porque a Tupi tem fábrica no México, tem fábrica em outros lugares do mundo. Mas eu tenho quase certeza que a sua empresa, se não fatura um pouco mais, fatura próximo disso. Quando você me falou do teu trabalho como gerente, enfim, como administrador da empresa de cobre, eu pensei, bom, ele deve ter quando vou visitar a fábrica, eu vou andar quadras e quadras, né, dentro da fundição para ver o cobre, etc e tal. Cheguei aqui, é uma empresa pequena. E isso é uma característica no mundo inteiro, Félix. É assim o cobre? Eu diria para você que essa é uma característica da indústria que está se modernizando. É claro que a nossa, eu já vou entrar mais a fundo ao nosso segmento, mas assim, eu me lembro, com as suas palavras aqui, que eu tive algum tempo atrás com um engenheiro nosso na Alemanha. A gente foi a uma feira e ele estagiou há 20 anos atrás numa indústria alemã. E ele falou, puxa, eu queria passar lá, você me acompanha para eu ver a turma que eu trabalhei e tal. E ele falou, claro, vamos lá conhecer. Mas não tinha nada a ver com cobre, né, o negócio.
A gente ficou por uns 40 minutos, passeamos pela operação. E quando a gente saiu, a primeira coisa que ele falou, cara, eu estou completamente impressionado aqui, porque o espaço físico dessa indústria, ela caiu por mais da metade da época que eu trabalhava aqui. Só que a produção mais que dobrou, né? Então, assim, o nosso negócio em especial existe um paradoxo, né? Mesmo porque, assim, o volume, como você disse, é um produto que tem um valor agregado alto, mas o preço, quem faz não somos nós, é um preço internacional, claro, é uma commodity, mercado, assim, né? Como o petróleo e tudo mais, né? Então, você recebe caro, você apenas processa o cobre, né? Exatamente. Quando você conversa com o presidente da Tupi, que é meu amigo, Fernando, ou com o Ovandi da Chus, eles falam, você tem um negócio aí que é o sonho de qualquer empresário, né? Eu costumo falar para eles, e não é, né? Porque a gente acaba tendo que produzir 2 ou 3 vezes mais, porque com o mesmo time reduzido, e essa é a grande característica, eu tenho que dar performance igual, porque, né, seguramente tem clientes nossos aqui, especialmente no setor automotivo, né, a gente tem uma penetração no mercado automotivo realmente importante. Eu diria para você que entre 70% e 80% dos carros produzidos no Brasil são feitos com o nosso metal, né? Então, de toda a indústria automotiva? Sim, de todas as fábricas no Brasil. Então, aí que eu falo, a exigência é a mesma nossa e a da Tupi, só que ele tem um time de engenheiros, de laboratório, né? Eu tenho um time extremamente reduzido que tem que entregar a mesma performance, que tem o mesmo nível de exigência. Você recebe quantos caminhões a tua empresa movimenta por dia, Feres? Por dia a gente movimenta algo em torno de 15 carretas, né? Aí para a gente ter ideia do volume, né? Para ser 70%, 80% do mercado automotivo, e você não trabalha só com a indústria automotiva, você mesmo disse, se é indústria para telefonia, para indústria de eletrodomésticos, para fios de casa, né? Então, realmente... E assim, a logística, a gente tem um tratamento muito, muito especial, né? Porque o cobre é um material extremamente visado, né? Roubo. Roubo. Então... A indústria, vocês são vítimas de caminhões que são roubados saindo daqui? Sim. São fases, né? Tem hora que acontece mais. A gente ficou um período de 2 anos e meio sem ter uma incidência. Em janeiro tivemos 2, em janeiro desse ano, né? Recuperamos as 2. Felizmente. Eu vou ter que recuperar o tempo daqui a pouquinho, nós já voltamos com o último bloco. Hoje nós estamos aí condensando bastante, graças aí à Drogaria Catarinense, que sempre nos apoia nos seus 100 anos de história, também da Imobiliária Zibel, Imobiliária do Aluguel, igualmente com a Aliança, né? Elas que são casas pré-fabricadas, e aí você tem ali uma série de fios de qualidade. A Aliança é qualidade e preço justo. Também nós estamos aqui com uma das empresas que opera nesse ramo de importação e exportação de matéria-prima, enfim, que é Fullport, lá de São Francisco do Sul, alta tecnologia no transporte de cargas desses navios fantásticos. Também eu quero agradecer aí o apoio da IoT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, eles que trabalham com os ossos. Também tem cobre, viu? Na indústria ortopédica também tem, mas isso só a gente vai continuar daqui a pouquinho. A gente vai visitar também as instalações. Um instante só. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a Imobiliária do Aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IoT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia.
Viver bem é estar em movimento. As melhores casas pré-fabricadas de Santa Catarina são construídas pela Aliança de Joinville. Qualidade nos materiais, acabamento de primeira, madeiras nobres, rapidez na construção. Fale com o dono, o Ângelo, e peça um projeto do seu jeito. Aliança, a melhor construtora de casas pré-fabricadas. Rua Albano Schmidt, 4.973, bairro Boa Vista. WhatsApp 47 988 20 9090. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Olha, agora nós voltamos do break comercial. Féris, eu vou dar um pulinho na sua fábrica para mostrar o processo, né? E já que você é um especialista, mas ele não vai me acompanhar não, até porque ele é um homem extremamente procurado aqui pelo pessoal. Vocês não têm noção de quanta gente já bateu na porta e saiu. Por isso, um instantinho só, estou fazendo aí a reportagem, porque a tua equipe é muito pequena, então tu tem que resolver muita coisa aqui dentro, né? Você é muito demandado, desde a fábrica que fica te ligando, o seu Féris tem aqui uma coisinha para resolver, aí tu vais lá até a papelada que tu tem que assinar, é isso? Eu procuro dizer o seguinte: eu estou trabalhando na arte de ser inútil. Esse aí é o meu objetivo de vida. O que significa, né? Isso? É procurar assinar o menos papel possível. A gente está caminhando para esse nível de governança. Mas tu é jovem, podes revelar a tua idade? Eu tenho 42 anos. Está vendo? É uma gestão capacitada, é um conhecimento técnico fundamental, porque você não veio para Joinville como um empresário, você veio para cá desenvolvendo muito mais a técnica. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente não conseguiria estar aonde está se não fosse ter a técnica, conhecer do produto, do cliente, mas sobretudo se a gente não investisse em pessoas da forma como a gente investe. Ok. Né? Vamos para dentro da fábrica, acompanhar então o processo e daqui a pouquinho eu volto para que a gente possa encerrar essa conversa. Um instantinho só, vamos lá para dentro? Vamos conhecer então o processo de fundição. E eu me surpreendi, viu? Imaginei que fosse uma fábrica quente, complicada. Mas não adianta eu só falar. Vamos entrar? Olha, a empresa, toda ela, este galpão, como o Féris já havia dito, é uma empresa pequena, se a gente considerar o tamanho da produção. 15 carretas por dia. 70% da produção de fios para a indústria automotiva está aqui. Essa é a matéria-prima. Assim vem do Chile, em placas. O material é duro, não é um papel, portanto. Aqui eu vou começar a subir o que propriamente dito será a fundição. Esta é a cabine de comando. Essa é a cabine de comando.
no alto forno, como tudo é elétrico, aqui nós temos um painel que trabalha com o consumo de energia, a conta não deve ser barata. Aqui você tem o processo de fundição. A matéria-prima chega aqui. Nesse primeiro alto forno ou pré-aquecimento, o cobre é preparado tirando umidade. Ele vai levantar a placa de cobre. Dentro é o alto forno, onde o cobre está sendo derretido. Ele vai como se fossem canos com água fria. E o cobre está vindo já aqui de baixo. Sobe por este cano e aqui já se transforma no fio. Está vindo direto da fundição para cá. Detalhe, que eu posso pegar é frio. Lembro que acabou de sair do forno. O forno está aqui, ó. Daqui o cobre, o fio sobe e vai sair aqui, ó. Daquele forno pertinho, estou falando aqui de 5 metros, ele já vem para estas bobinas. Daqui de cima nós temos uma visão da empresa toda operando. Aqui você tem que vai pescar lá dentro do forno, né? A ponta de grafite. E aí o cobre vai passar aqui por dentro. Vai passar aqui por dentro. Até entrar aqui. Féres, eu vi, constatei que é uma indústria limpa, pequena, organizada, curta entre o recebimento da matéria-prima até a saída. O cobre vai desaparecer, como a gente fala da indústria automotiva, o petróleo vai ser extinto, né? Será substituído? Qual é o futuro do cobre? Uma excelente pergunta e a gente tem de ter essa preocupação, né? A gente como produtor de cobre, o que vem pela frente, né? A gente vê empresas como a Kodak, que em 2 anos evaporaram, né? Saíram de 180 mil funcionários a 0 em 2 anos, né? Então, assim, o que a gente pensa para o cobre? O cobre ele é o produto que tem o melhor custo-benefício para a condução de energia elétrica em geral. E quando a gente fala de energia elétrica, você entenda desde a luz que você acende a sua casa,
o eletrodoméstico que você liga, né, a televisão que você assiste, ao computador que controla os voos, ao seu aplicativo, ao celular, tudo, né? As câmeras aqui, a própria emissora, tudo? Tudo envolve uma condução de energia ou de sinal e por trás disso existe cobre, né? Então qual que é o futuro do cobre? É acabar? Não. A infraestrutura que se tem, ela já é muito grande, não existe nenhum estudo ou algum produto até o momento que possa ter um custo-benefício que substitua o cobre, né? Existe aí o grafeno, mas não tem escala, a gente não enxerga, né? A gente não enxerga. Os maiores estudiosos, pelo contrário, eles dizem que para os próximos anos o consumo tende a aumentar e bastante, né? Por quê? O carro, ele vai passar a ter ali o seu motor elétrico, isso aí é uma realidade para muito curto espaço de tempo. Sai o ferro numa grande parte, né, e é substituído por motores que são bobinas de cobre. Um carro hoje, para você ter uma ideia de grandeza, um carro de hoje ele vai em torno de 40 quilos de cobre, tá? Um carro fabricado no Brasil, tá? Uma média, claro que o carro mais tecnológico, ele vai ter um pouquinho mais, porém o carro elétrico, ele passa de 40 quilos a 97 quilos de cobre. Né? Mais do que duplica. Mais do que duplica. O que vai acontecer? Daqui a alguns anos, o carro ele vai passar a ser um produto que vai deixar de ser glamour, que é hoje, para passar a ser mobilidade. Então, se você pegar o próprio estudo feito da BMW na Alemanha, eles pensam que a frota de carro na Alemanha vai ser reduzida drasticamente nos próximos 30 anos, né? Porque o carro vai ser autônomo, vai te levar... Vai compartilhar, né? Não precisa ser dono do carro, Então, né? assim, o carro a gente imagina que ele vai ter uma rampa que vai consumir muito cobre, mas ao longo do tempo ele tende a baixar. Porém, cidades maduras, como Nova York, como Paris, Frankfurt, enfim, elas têm que passar por uma nova fase de adaptação para todas as tecnologias que estão acontecendo. Mais né? cobre. Então, essas cidades que são extremamente maduras, você fala assim, puxa, não tem mais nem asfalto para você fazer, elas vão ter que ter um investimento muito maciço em cobre. A tua empresa vai crescer com isso e muito, é isso? Sim, a gente espera que sim, né? Apostamos nisso, estamos investindo para isso. Apesar de ser uma empresa jovem, tu já está com uma outra unidade, uma nova unidade, também iniciando agora. Sim. Vai duplicar a tua empresa, vai aumentar 50% esta nova operação? Ela aumenta significativa a produção, né? Preparando já para um futuro que a gente pensa que o Brasil, e aposta que o Brasil vai voltar a crescer, né? Tivemos uma redução bastante drástica nos últimos tempos, aí, que já começa a voltar, mas com toda a crise, enfim, o epicentro da crise que foi aí há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o volume, o consumo de cobre nacional diminuiu, mas sim, a gente aposta que o volume mundial, e o Brasil vai acompanhar isso, ele tende a crescer de forma significativa, ainda que não tenha crescimento econômico. Mas eu acho que o Brasil, especialmente, vão ter os dois focos para crescer, né? A gente tem uma demanda extremamente reprimida, né? Que vai vir consumindo mais carro, mais eletrodoméstico, e a gente tem as cidades que vão ter que ser adaptadas para serem smart cities, okay, né? Então, a gente aposta que sim, que o consumo aumenta e a gente Quantas entrevistas tu já deu na tua vida? Para jornal, algumas. Para televisão, eu diria que é a primeira. Muito obrigado aí pelo privilégio de nos conceder essa entrevista. Fiquei muito feliz de que a gente possa entender um pouco mais do teu negócio, para orgulho de todos nós de Santa Catarina, do norte catarinense, da cidade de Joinville e de você que está em casa, que pode botar agora no peito, né? Nós não temos apenas grandes empresas de outros segmentos, mas agora temos a capital do cobre aqui em nossa cidade. Fiquem com Deus. Amanhã, mais um programa do seu Silva. Até lá.